Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Matheus Pereira, onde eu vi muita gente já falando, da expectativa do jogador chegar em Belo Horizonte, que assim, até agora não temos uma data para isso acontecer, porém as conversas avançaram bastante, e não ficaria surpreso se nesse final de semana já tivesse uma decisão a respeito do seu futuro, realmente confirmando a chegada dele no Cruzeiro. Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, além disso, do Rafa Silva, que assim, será que poderia ter uma chance dele voltar para o Cruzeiro agora? Enfim, um atleta que até tinha uma possibilidade de permanência no Cruzeiro, que acabou não acontecendo. Eu vi muita gente falando sobre gostaria dele de volta, mas desde o início eu já fiquei muito com o pé atrás, mesmo ele falando uma declaração, de que se precisasse ele voltaria ao Cruzeiro, mas realmente nesse meio do ano é bem difícil de pensar, que eu quero trazer aqui algumas opções. E será que pro ano que vem não poderia ser uma alternativa? Enfim, eu quero comentar com vocês. Só antes aqui, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui embaixo, 40 mil inscritos até o final do mês de agosto. Estamos quase aqui a 39 mil inscritos e 200. Então quem puder se inscrever me ajuda bastante e ativar as notificações para sempre receber os avisos novos quando lançar um vídeo aqui para vocês. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Zapay, aplicativo gratuito que você pode consultar a placa do seu automóvel, seja moto, carro, e ver se tem algum débito em aberto. Como assim? Por exemplo, IPVA, licenciamento, multas, e que você pode fazer o pagamento no próprio aplicativo da Zapay, que se escreve assim, ZAPAY, onde você tem a opção de parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito e utilizando o meu cupom, que vai ter aqui, Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas taxas, no caso desse parcelamento. Então, para você dar uma olhada, o link para você baixar o aplicativo da Zapay vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar falando sobre o Rafa Silva, atacante que foi especulado no Cruzeiro, muito por conta da última semana dele ter falado, inclusive os créditos para o Samuel Venâncio, que assim, ele falou que se tivesse um chamado do Cruzeiro, ele voltaria, mas meio que já deu para entender que não seria por agora, E sim, quem sabe daqui uma temporada, quando terminar o seu contrato lá na Coreia do Sul, que muita gente nas últimas semanas vinha especulando nessa possibilidade. Eu até fiquei meio assim porque eu fiquei, cara, mas realmente é impossível pensar ele voltar agora, e foi o que acabou acontecendo, porque a janela de transferências lá na Coreia do Sul se encerrou, no caso, nesse último dia 20, na última quinta-feira, 20 de julho, então nenhum jogador pode sair ou ser registrado. Então até para o clube perder o seu principal atacante e não trazer ninguém, já era uma alternativa impensável. Pelo que eu olhei aqui, o contrato dele vai até o final dessa atual temporada, só que tem uma possibilidade de prorrogação por mais um ano, Então pode ser que ele continue por lá, e pelos números que ele vem tendo, não ficaria surpreso se isso acontecesse, Porque ele nessa atual temporada tem 19 jogos, 3 gols e 2 assistências, já jogou mais do que ele jogou pelo Cruzeiro na temporada passada, então recuperou a sua forma física, mesmo com alguns problemas de lesão no início da temporada, se eu não estiver enganado, no joelho, e no caso 5 participações em gols em 19 partidas, tem feito um papel parecido com o que ele fazia no Cruzeiro. Alguns jogos pode jogar centralizado, outros também pela beirada, e mesmo o Rafa Silva, quando jogava centralizado, ele caía bastante, se movimentava muito, e era uma alternativa que eu gostaria bastante de ver aqui no Cruzeiro, até mesmo para essa função de fazer um 9, porque acho que um ataque seria bem legal. Rafa Silva, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, ou Wesley, Matheus Pereira, acho que seria bem interessante. Tem 31 anos de idade, quem sabe pro ano que vem não possa ser uma alternativa. Lembrando que o Cruzeiro fez proposta para ter uma renovação, foi realmente por pouco que ele não continuou, até aparecer essa proposta dessa equipe, que é o Jeonbuk Motors, uma equipe da Coreia muito rica, então ofereceu um salário que era impraticável para o Cruzeiro, e ele acabou se mudando para lá. Pela Raposa ele marcou então 6 gols, 3 assistências em 18 jogos, foi importante em algumas partidas na Série B, alguns gols que eu lembro dele contra a Ponte Preta, contra o Sampaio Corrêa, se não tiver enganado contra o Náutico também, mas estou falho aqui da memória. Enfim, você aceitaria o Rafa Silva de volta? Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar agora então sobre o Matheus Pereira, onde temos algumas atualizações vindas do Samuel Venâncio, que tem um pouco mais de 15 horas, onde as negociações estão encaminhando bem e falta apenas os trâmites burocráticos para selar esse acordo. Ainda não tem uma previsão de quando que o Matheus Pereira vai chegar em Belo Horizonte para assinar esses contratos e passar por exames médicos, mas se isso tudo ocorrer bem nesse final de semana, não ficaria surpreso no início da próxima semana ele já desembarcar no Brasil para fazer esses treinamentos e tudo mais. Até vi algumas outras fontes falando que ele estava em Portugal, no caso o Al Hilal estava fazendo a pré-temporada europeia
em Portugal, e ele já viria de lá para Belo Horizonte, para São Paulo e depois Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro, só que essa informação ainda não foi confirmada, porém já tinha aí alguns boatos, só que não dá para confirmar. Mas esse final de semana vai ser decisivo para ter esses trâmites burocráticos, que é o de menos, porque já chegou um acordo financeiro com o jogador, agora eu falo um pouco sobre isso, e o que seria isso? Muito mais em relação a advogados, assinatura de um pré-contrato e depois o jogador assinar em definitivo, e também para o Cruzeiro receber o documento do Al Hilal, do empréstimo e tudo mais. Essas equipes árabes às vezes mudam as negociações do nada, então até quando não tiver assinado realmente oficializado, não dá para falar que ele realmente é reforço do Cruzeiro, mas já tem conversas muito bem avançadas, tá? Até o Thiago Fernandes trouxe aqui as últimas atualizações, tem um pouco mais de 2 dias, mas complementa aquilo que eu tinha trago para vocês. O empréstimo seria de 1 ano mesmo, somente até julho de 2024, mas na minha opinião já está ótimo, tá? Seria um salário próximo da casa de 1 milhão por mês, só que o valor exato ainda não dá para ser confirmado, mas seria cerca de 1 milhão, às vezes um pouquinho mais do que isso, porém um valor realmente bem significativo, e seria esse empréstimo com opção de compra. De acordo com o Nicola, teria essa opção de compra, mas possivelmente um valor totalmente fora da realidade, porque ele foi comprado por quase 100 milhões de reais do Al Hilal. Hoje, de acordo com o Transfer Market, ele ainda vale 70 milhões, Cruzeiro tudo bem, melhorou a sua situação financeira de 1 ano atrás para hoje. Mas pensar que ano que vem o Cruzeiro vai fazer um investimento desse, eu não vejo a possibilidade de forma alguma. Mas mesmo assim, esse 1 ano de Matheus Pereira aqui no Cruzeiro vai ser sensacional. Essa reta final da Série A, nossa, vai ajudar bastante. Ano que vem tem o Campeonato Mineiro, até o meio do ano já vai ter, quem sabe, né, uma Libertadores, porque, cara, ele chegando com o Arthur Gomes, com reforços pro meio de campo, o zagueiro, tomara, dá para pensar em G8 ali, ó, não é tão difícil assim para conseguir uma Libertadores. G7 geralmente já garante, né, o campeão da Libertadores, Copa do Brasil tende a estar nesse bolo e abre mais uma vaga no G6, então ele já seria importante para uma competição sul-americana aí até o meio do ano, até uma fase de grupos inteira. Ele poderia jogar pelo Cruzeiro, seja de Sul-Americana ou Libertadores. Então acho que agregaria bastante a chegada do Matheus Pereira, jogador que lá na Arábia, desde quando ele vai para o Al Hilal, contando a passagem também pelo Al Eda, foram nesse período um pouco mais de 52 jogos, 4 gols marcados apenas. Aí o cara que é hater e vê isso fala, nossa, que jogador ruim, né? Só que nesse período ele deu 19 assistências. É um número sensacional. E na Premier League, o campeonato mais difícil do mundo, na temporada de 2020-21, até junho de 2021 ele estava na Europa, tá? Ele marcou 12 gols, 6 assistências em 34 jogos, números sensacionais. 18 participações em 34 jogos no principal campeonato do mundo, marcando gol contra Chelsea, jogos muito bons contra o Arsenal, que eu vi, contra o Liverpool também. Então, assim, cara muito diferenciado, que é aquela coisa, né? O pessoal tá falando bem dele e tudo mais, cria uma certa expectativa. E tem muita gente que fala, nossa, tá criando muita expectativa em cima do jogador. Putz, mas, cara, pra quem 2 anos atrás estava com o Bruno José, agora tá com o Matheus Pereira, como que não fica animado, né? Realmente não tem como, cara. Um reforço muito interessante, tem um potencial muito grande, vindo lá do Al Hilal. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, então, e o que você espera do Matheus Pereira nesses próximos 1 ano de Cruzeiro. Assim que tiver atualizações, eu trago aqui também para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube. Conto com a ajuda de cada um de vocês. O link da Zapay para você baixar, consultar aí a placa do seu automóvel para ver se tem algum débito em aberto, vai estar aqui embaixo na descrição. E outras sugestões, atualizando o mercado da bola, jogador argentino sendo especulado, Lucas Veríssimo, clica aqui e confira. O Shailon também, que eu trouxe no vídeo de hoje de manhã, tá aqui para vocês. Valeu, galera!